O que faz no túmulo do meu filho? Quem você pensa que é? Cristina Junqueira, empresária de sucesso, gritou olhando a jovem com uma criança nos braços. A resposta que ela ouviu acabou destruindo tudo o que acreditava sobre sua família. Cristina Junqueira tinha pouco mais de 60 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque firme, roupas discretas e caras, postura ereta como se ainda estivesse em alguma sala de reunião. Caminhava todos os dias pelo mesmo corredor do cemitério, no mesmo horário, com o mesmo buquê simples de flores claras. Havia algo quase mecânico naquele gesto, mas não frio. Era um tipo de disciplina silenciosa, como se o luto fosse uma tarefa que ela precisava cumprir para continuar existindo. Ao parar diante do túmulo do filho, seu rosto endurecia primeiro, depois cedia num suspiro contido. Ela não chorava alto, nunca chorava. Acreditava, no fundo, que controlar a dor era a única forma de amor que ainda lhe restava oferecer. O cemitério parecia entender esse pacto. As árvores altas filtravam a luz da manhã, criando sombras suaves sobre as lápides. O ar tinha cheiro de terra úmida e flores velhas, e o silêncio era cortado apenas pelo som distante da cidade que seguia viva, indiferente. Cristina gostava disso. Ali ninguém pedia decisões, ninguém esperava respostas. Ela ajoelhava devagar, alisava a pedra fria com a ponta dos dedos e murmurava frases curtas, quase práticas, como se estivesse prestando contas. Havia saudade, claro, mas também culpa, uma culpa sem nome que ela nunca ousou organizar em palavras. Permanecia ali alguns minutos a mais do que o necessário, como quem teme voltar para um mundo onde tudo continua sem pedir permissão. Por dentro, Cristina se repetia que aquela dor era justa, que perder o filho era o preço mais alto e definitivo, e que nada mais poderia ser tirado dela. O luto, para ela, virou território conhecido, seguro até. Não havia surpresas ali, não havia confronto. Era uma dor antiga, controlada, que não crescia nem diminuía. Em silêncio, ela acreditava que sofrer daquele jeito a tornava fiel à memória dele. Qualquer tentativa de seguir adiante parecia traição. O passado, ainda que pesado, era o único lugar onde ela sentia algum tipo de pertencimento. Ao se levantar para ir embora, Cristina ajeitou a bolsa no ombro e respirou fundo, preparando-se para vestir novamente a mulher forte que o mundo conhecia. Não imaginava que aquele ritual, repetido por anos, estava prestes a ser interrompido. Havia uma tranquilidade enganosa naquele instante, como o céu antes de uma mudança brusca de tempo. Ela não sabia, mas algo já se movia em direção ao túmulo, algo que não cabia em seus esquemas de dor controlada. E mesmo sem perceber, Cristina deu um último olhar à lápide, como quem se despede de uma certeza que estava prestes a ruir. Cristina voltou no dia seguinte no mesmo horário, com as mesmas flores e o mesmo passo contido. O cemitério parecia igual, mas algo estava fora do lugar. Antes mesmo de chegar ao túmulo, ela percebeu uma movimentação estranha, quase um ruído emocional no ar. Havia alguém ali. Uma jovem mulher, magra, de cabelos escuros presos de qualquer jeito, estava parada diante da lápide. Nos braços, segurava uma criança pequena, uma menina de talvez 2 anos, que dormia com o rosto afundado no ombro dela. A cena era silenciosa, mas atravessou Cristina como um choque físico. Seu corpo travou por um segundo, como se o chão tivesse mudado de inclinação sem aviso. A jovem não parecia notar a presença de Cristina de imediato. Estava concentrada demais em manter a criança confortável, balançando levemente o corpo, num gesto instintivo de proteção. Seus olhos estavam vermelhos, não de um choro recente, mas de um cansaço antigo, acumulado. Ela respirava fundo, como quem tenta não desmoronar em público. A criança, alheia ao peso daquele lugar, soltou um pequeno suspiro e mexeu os dedos, segurando o tecido da blusa da mãe com força. Aquela intimidade simples, quase doméstica, parecia deslocada entre as lápides frias. Para Cristina, era como ver uma vida insistir em existir onde ela acreditava que só havia espaço para a morte. O ritual que Cristina controlava com tanta precisão se rompeu ali, sem cerimônia.
Ela sentiu algo subir pelo peito, uma mistura confusa de irritação e medo. Não era apenas invasão. Era a sensação de que aquela mulher trazia consigo uma dor que não pedia licença, que não respeitava a ordem silenciosa que Cristina havia imposto ao próprio luto. Por um instante, ela pensou em recuar, observar de longe, entender. Mas a ideia de dividir aquele espaço, aquele único espaço onde ainda se sentia mãe, era insuportável. Seus dedos apertaram o buquê com força excessiva, amassando algumas pétalas sem perceber. Quando a jovem finalmente levantou os olhos e encontrou o olhar de Cristina, houve um silêncio pesado entre as duas. Não era hostilidade imediata, mas reconhecimento de que algo sério estava prestes a acontecer. Duas dores se encaravam sem saber o nome uma da outra. Cristina sentiu o coração acelerar, não de raiva pura, mas de uma ameaça difusa, como se aquela presença pudesse arrancar algo que ela ainda nem sabia que possuía. A jovem, por sua vez, ajustou a criança nos braços, num gesto automático de defesa, e manteve o olhar firme, apesar do tremor leve no queixo. Nada foi dito ainda, mas o ritual estava quebrado, e nenhuma das duas sairia dali ilesa. Cristina não conseguiu se conter. O corpo dela avançou um passo antes mesmo que a cabeça organizasse o pensamento. A voz saiu mais alta do que pretendia, dura, carregada de anos de controle mal disfarçado. "O que você faz aqui?" perguntou, sem cumprimento, sem cuidado. A jovem, chamada Laura, tinha cerca de 20 e poucos anos, pele morena clara, olhos grandes e atentos demais para alguém tão jovem. Vestia roupas simples, gastas pelo uso, e segurava a menina com firmeza, como se aquele gesto fosse a única âncora possível. Ao ouvir a pergunta, Laura respirou fundo, apertou os lábios e ficou em silêncio por alguns segundos. Não era hesitação, era contenção. "O túmulo não é só seu", respondeu Laura por fim, em tom baixo mas firme. A frase caiu pesada entre as duas, como algo que não poderia mais ser recolhido. A criança se mexeu nos braços dela, incomodada com a mudança no ritmo da respiração da mãe. Cristina sentiu o rosto esquentar, o peito contrair. Aquela resposta não era apenas insolente, era impossível. O passado estava ali, gravado na pedra, fechado, encerrado. Pelo menos era isso que ela repetia para si mesma há anos. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de coisas não ditas, como se o ar tivesse ficado mais denso de repente. Cristina deu uma risada curta, sem humor. "Esse é o túmulo do meu filho", disse, enfatizando o meu como quem marca território. Seus olhos analisaram Laura rapidamente, buscando falhas, sinais de mentira, qualquer coisa que confirmasse que aquela jovem não passava de uma intrusa confusa. Mas Laura não recuou. Ajustou a menina no colo, passou a mão devagar nas costas dela e respondeu sem elevar a voz: "Eu sei quem ele era." A frase simples desestabilizou tudo. Não havia acusação direta ali, apenas um conhecimento que não deveria existir. O passado que Cristina acreditava enterrado com cuidado dava sinais de estar apenas adormecido. O confronto não explodiu. Ele se estendeu, silencioso e cruel. Cristina sentiu algo estranho, quase físico, como se o chão sob seus pés estivesse cedendo. Pensamentos antigos começaram a bater à porta, fragmentos de escolhas que ela sempre justificou como necessárias, protetoras, corretas. Laura, por sua vez, mantinha a postura ereta, apesar do cansaço evidente nos ombros caídos. Não estava ali para provocar, mas também não iria se encolher. O passado não estava morto, apenas tinha esperado o momento certo para voltar. E agora, diante daquele túmulo, nenhuma das duas conseguiria fingir que não o reconhecia. Laura sentiu o peso do olhar de Cristina como algo quase palpável, uma avaliação silenciosa que tentava encaixá-la em algum rótulo fácil. Ela conhecia bem aquele tipo de julgamento. Vinha junto com a roupa simples, com o cansaço estampado no rosto, com a criança nos braços.
Ainda assim, manteve a coluna reta, mesmo sentindo os músculos reclamarem. A menina acordou de vez, esfregando os olhos pequenos, e Laura inclinou o rosto para ela, encostando a testa com delicadeza. "Tá tudo bem", murmurou, mais para si do que para a filha. Aquele gesto mínimo era um escudo. Ali, naquele lugar pesado, a prioridade dela era proteger alguém pequeno demais para entender o tamanho da tensão. Cristina percebeu a cena, mas não suavizou. Havia algo dentro dela que se recusava a ceder. A presença da criança a confundia, a desarmava de um jeito que ela não gostava. Crianças não combinavam com aquele espaço, com aquela dor organizada. Ela cruzou os braços, gesto antigo de defesa, e sentiu a própria voz sair controlada demais. "Você não devia trazer uma criança aqui", disse como se aquilo fosse uma regra universal e não um desconforto pessoal. Laura levantou os olhos devagar. Não havia raiva ali, apenas um cansaço profundo. "Às vezes a gente não tem escolha", respondeu, simples, sem desafio. O vento passou entre as árvores, fazendo as folhas secas se moverem pelo chão. O som leve contrastava com o clima pesado entre as duas mulheres. Laura ajustou a blusa da menina, cobrindo melhor o corpo pequeno, e continuou em silêncio. Não precisava se justificar. A dignidade dela não vinha de explicações longas, mas da forma como permanecia ali, inteira, apesar de tudo. Cristina sentiu um incômodo estranho, quase uma vergonha mal formulada. Parte dela queria insistir, afastar aquela jovem, restaurar a ordem. Outra parte, menor e mais perigosa, começava a perceber que aquela mulher não estava ali por engano. A menina olhou para Cristina com curiosidade, os olhos grandes e atentos, sem medo. Aquele olhar direto, inocente, atravessou a armadura de Cristina por um instante breve demais para ser confortável. Ela desviou o rosto como quem foge de algo que não sabe nomear. Laura percebeu, mas não comentou. Apenas apertou a criança contra o peito, respirou fundo e permaneceu. O confronto não era mais feito de palavras, mas de permanência. E naquele silêncio tenso, ficava claro que Laura não estava ali para pedir permissão. Estava ali porque precisava estar. E isso, para Cristina, era mais difícil de enfrentar do que qualquer acusação aberta. O silêncio entre as duas começou a puxar Cristina para dentro de si, como uma maré lenta. Enquanto Laura balançava a criança com cuidado, pequenos flashes do passado surgiam na mente de Cristina sem pedir licença. Não vinham organizados, nem completos. Eram cenas quebradas, uma conversa interrompida, um telefonema que ela não retornou, uma decisão tomada com pressa e embalada por palavras como proteção e responsabilidade. Ela sempre acreditou que havia feito o necessário, que afastar certas pessoas era um mal menor. Agora, ali, diante daquela jovem, essas lembranças pareciam menos defensáveis. O rosto de Laura tinha algo de familiar, não nos traços exatos, mas na expressão de quem já ouviu muitos nãos disfarçados de cuidado. Laura sentiu o olhar de Cristina se perder por um instante e entendeu que algo havia mudado. Não comemorou. Conhecia bem esse tipo de reação, quando o outro começa a lembrar, mas ainda não está pronto para admitir. Ela mesma carregava suas memórias em pedaços. Lembrava das portas fechadas, das respostas frias, das promessas vagas de talvez mais para frente. Cada recusa vinha com uma justificativa diferente, mas o efeito era sempre o mesmo. Rejeição cansa mais quando é educada. Ela ajustou a criança no colo, sentindo o peso pequeno e quente como algo que a mantinha firme no presente, impedindo que fosse engolida por lembranças antigas. Cristina pigarreou, como se precisasse quebrar o próprio pensamento. Queria dizer algo definitivo, encerrar aquilo, mas as palavras não se organizavam. Em vez disso, vieram sensações. A vergonha discreta de quem percebe que talvez tenha repetido o mesmo erro muitas vezes, mudando apenas o discurso. Ela se lembrava de ter dito que era cedo, que era complicado, que precisava pensar no impacto. Sempre havia um motivo aceitável. Nunca havia espaço. O cemitério parecia menor naquele momento, como se as lápides se aproximassem, testemunhas silenciosas de escolhas que não podiam mais ser apagadas.
Laura respirou fundo, sentindo o ar frio entrar e sair devagar. Não queria atacar, nem implorar, só permanecer. A menina brincava distraída com um fio solto da blusa da mãe, completamente alheia à atenção. Aquela cena simples trouxe à tona algo doloroso e claro. A rejeição não tinha sido um evento isolado, mas uma sequência, um padrão. Cristina percebeu isso sem que fosse dito em voz alta, e essa percepção, silenciosa e persistente, começou a pesar mais do que qualquer acusação direta. O passado, fragmentado, começava a se encaixar, e pela primeira vez, Cristina não tinha certeza se gostava da imagem que se formava. Cristina respirou fundo, como se estivesse prestes a entrar numa sala onde sempre evitou pisar. A voz saiu mais baixa dessa vez, menos firme do que ela gostaria. Eu só tentei proteger, disse, quase para si mesma. Não era exatamente uma justificativa, mas também não era um pedido de desculpas. Era a frase que ela repetiu durante anos, em diferentes contextos, para diferentes pessoas. Ao dizê-la ali, em voz alta, percebeu como soava frágil. Laura levantou os olhos devagar, sem ironia, sem pressa. Esperou. Às vezes, o mais difícil para alguém como Cristina era simplesmente continuar falando. A confissão veio aos poucos, quebrada. Cristina falou de vigilância disfarçada de cuidado, de perguntas feitas à distância, de julgamentos silenciosos baseados em aparência, origem, escolhas. Falou da barreira que ergueu, acreditando que estava evitando um erro maior. Não entrou em detalhes, mas o suficiente para deixar claro que havia observado, decidido e afastado. Enquanto falava, mantinha as mãos juntas à frente do corpo, os dedos entrelaçados com força, como se tentasse impedir que algo escapasse. Havia vergonha ali, embora ela ainda não usasse essa palavra. Laura escutava em silêncio, sentindo o velho peso retornar, mas também uma estranha confirmação. O vento soprou mais forte, levantando folhas secas ao redor delas. A menina se assustou com o barulho repentino e se agarrou ao pescoço da mãe. Laura a apertou contra o peito, num gesto rápido e seguro. "Você chama isso de proteção", disse então com cuidado, "mas para quem está do outro lado, dói igual." Não havia acusação na frase, apenas um cansaço honesto. Cristina sentiu o impacto imediato. Aquela verdade simples atravessou as camadas de racionalização que ela construiu ao longo da vida. Pela primeira vez, considerou que talvez tivesse confundido controle com amor. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era apenas tensão, era algo mais próximo de reconhecimento. Cristina desviou o olhar, encarando a lápide do filho, como se buscasse ali alguma absolvição. Não encontrou. Encontrou apenas o nome gravado e um espaço enorme de coisas não ditas. Laura permaneceu onde estava, sem avançar, sem recuar. A confissão não resolvia nada ainda, mas abria uma fresta incômoda. E naquele espaço estreito entre o que Cristina acreditava ter feito de certo e o que realmente causou, algo começava a se mover. Algo difícil de sustentar, mas impossível de ignorar. Laura demorou alguns segundos antes de falar, como quem mede não o impacto das palavras, mas o estrago que o silêncio já causou. A menina estava mais calma agora, o rosto encostado no peito dela, respirando num ritmo tranquilo. Laura passou a mão devagar nos cabelos finos da criança, num gesto automático, e então disse, quase num sussurro, "Ele sabia que tinha uma filha." A frase não veio carregada de drama, veio simples, direta, como algo que já doeu tanto que perdeu a necessidade de gritar. Ainda assim, atingiu Cristina com força suficiente para fazê-la dar um passo para trás. Por um instante, Cristina não entendeu, ou talvez tenha entendido rápido demais e o corpo tentou negar. O coração disparou e ela sentiu um aperto seco no peito, como se o ar tivesse ficado rarefeito. Olhou para a criança com outros olhos, não mais como um incômodo fora de lugar, mas como uma possibilidade que ela nunca considerou de verdade. Isso não é possível", murmurou, mais por hábito do que por convicção.
Laura não respondeu de imediato, apenas manteve o olhar firme, sustentando a verdade sem empurrá-la. Havia ali uma dor antiga, mas também uma decisão, não esconder mais. Cristina sentiu a escala da própria perda se alterar. Não era só o filho que ela havia perdido, era o tempo, eram as escolhas, era a chance de conhecer aquela criança antes que o mundo já tivesse exigido tanto dela. A culpa, antes difusa, ganhou forma. Não era mais algo abstrato, mas concreto, com olhos curiosos e mãos pequenas. Cristina levou a mão ao rosto, pressionando os dedos contra a testa, como se pudesse organizar os pensamentos à força. A imagem que sempre sustentou, a de uma mãe que sofreu o pior, começava a rachar, revelando camadas desconfortáveis por baixo. Laura observava em silêncio, sentindo um misto de alívio e medo. Dizer aquela verdade nunca foi fácil, mas escondê-la tinha se tornado insuportável. Ela sabia que, a partir dali, nada voltaria a ser simples. A menina se mexeu de novo, abriu os olhos por um segundo e depois voltou a fechá-los, confiando plenamente no colo que a segurava. Cristina percebeu isso. Percebeu a segurança, a ternura, a vida que continuou apesar de tudo. E naquele instante, diante do túmulo que sempre representou o fim, ela entendeu que sua dor não era mais solitária. Mas dividir aquela dor significava encarar a culpa de frente. E isso era muito mais difícil do que sofrer sozinha. Cristina tentou se recompor, mas o corpo não obedecia com a mesma precisão de antes. Seus olhos voltaram para a criança quase contra a própria vontade, como se algo a puxasse. Foi então que percebeu um detalhe pequeno, quase insignificante à primeira vista. Uma marquinha discreta perto da sobrancelha esquerda da menina. Um traço delicado que parecia familiar demais. O coração de Cristina deu um salto curto e doloroso. A memória veio rápida, sem aviso. O filho, ainda adolescente, reclamando de ter herdado aquela mesma marca do avô. Um detalhe banal, tantas vezes esquecido, agora se erguia como prova silenciosa. Ela se aproximou um passo, depois outro, devagar, respeitando um limite invisível. Laura percebeu o movimento e ficou atenta, o corpo levemente tenso, pronta para recuar se fosse preciso. Cristina parou a uma distância segura, não estendeu a mão, não pediu nada, apenas olhou. O rosto da menina, agora mais relaxado, parecia carregar ecos do passado. Não uma semelhança exata, mas algo no jeito de franzir a testa, na curva do nariz, na forma tranquila de existir. As certezas que Cristina construiu com tanto esforço começaram a ruir, não por uma grande revelação, mas por aquele detalhe físico impossível de ignorar. O vento voltou a soprar, mais frio. Cristina sentiu um arrepio percorrer os braços. Pensou em quantas vezes descartou possibilidades por parecerem improváveis demais. Quantas vezes preferiu não olhar de perto. Agora, o passado parecia ter ganhado rosto, e isso tornava tudo mais real, mais pesado. A culpa deixou de ser apenas uma ideia incômoda e passou a ocupar espaço físico dentro dela. Laura observava em silêncio, percebendo a mudança no olhar de Cristina. Não havia satisfação ali. Apenas a constatação de que algumas verdades não precisam ser ditas para serem entendidas. A menina abriu os olhos e encarou Cristina por alguns segundos, curiosa. Não sorriu, não estranhou, apenas olhou. Cristina sentiu um nó na garganta, uma vontade súbita de dizer algo simples, talvez o próprio nome, mas a voz não saiu. Não era o momento. O reconhecimento já tinha acontecido mesmo sem palavras. E esse reconhecimento derrubava mais do que certezas. Derrubava defesas antigas, justificativas bem ensaiadas. O passado que ela tentou manter distante estava ali, respirando, observando, exigindo algo que Cristina ainda não sabia se tinha coragem de oferecer. Cristina sentiu a necessidade quase urgente de organizar os fatos, como sempre fez nos negócios quando algo saía do controle. A mente começou a montar uma linha do tempo cruelmente precisa.
As datas, as viagens, os períodos em que se afastou acreditando que era temporário. Tudo começou a se encaixar com uma clareza desconfortável. Não havia mais espaço para o acaso ou para o destino como desculpa. A ausência não tinha sido um acidente. Tinha sido construída, decisão após decisão, adiamento após adiamento. Ela fechou os olhos por um instante, como se pudesse apagar aquela constatação. Mas o silêncio do cemitério não oferecia distrações. Laura percebeu a mudança no ritmo da respiração de Cristina. Não disse nada. Sabia que aquele tipo de compreensão precisava acontecer por dentro. A menina, agora acordada de vez, começou a balbuciar palavras desconexas, apontando para uma borboleta que pousou perto das flores. Laura sorriu de leve, apesar do peso do momento. Aquela cena simples parecia quase injusta diante de tantas verdades duras, mas também lembrava que a vida seguia, indiferente às culpas humanas. Cristina observou aquilo com uma sensação estranha, ternura misturada com arrependimento. Pensou em quantas cenas assim ela nunca viu. Cada lacuna da linha do tempo ganhava um rosto. Não era mais falta de informação, momento inadequado ou necessidade de proteção. Eram escolhas. Escolhas feitas com convicção suficiente para não serem revisitadas. Cristina sentiu uma vergonha silenciosa, diferente da culpa. A vergonha de perceber que teve poder e o usou para manter distância, não para cuidar. Olhou para a lápide mais uma vez e entendeu que o filho não tinha simplesmente desaparecido da própria vida. Ele tinha sido empurrado, pouco a pouco, para fora dela. Laura respirou fundo, sentindo o ar frio entrar nos pulmões. Aquela verdade não trazia vitória, apenas expunha o que sempre esteve ali. A menina bateu palminhas ao ver a borboleta voar, rindo baixo. O som ecoou de forma estranha naquele lugar de silêncio e pedra. Cristina sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Ainda não. A linha do tempo estava completa agora, e com ela vinha uma responsabilidade impossível de ignorar. Não dava mais para culpar o acaso. O que havia sido construído também precisaria ser, de alguma forma, desfeito. E isso exigiria algo que Cristina sempre evitou: escolher de novo. O silêncio que se instalou depois daquela compreensão não era vazio, era denso, carregado de possibilidades perigosas. Cristina foi a primeira a falar, a voz baixa, menos segura do que em qualquer negociação que já tinha conduzido na vida. Eu não sei como fazer isso, admitiu, olhando mais para o chão do que para Laura. Aquela frase simples soava quase como uma derrota pessoal. Laura sentiu um leve aperto no peito. Não era o pedido que ela esperou por tanto tempo, mas era algo, um começo imperfeito, mas honesto. Laura ajustou a menina no colo, pensou por alguns segundos e respondeu com cuidado. Não precisa saber tudo agora, disse. Só precisa não tentar mandar. A frase não veio como afronta, mas como limite claro. Cristina assentiu devagar. Pela primeira vez, alguém colocava uma condição sem pedir permissão. Aquilo a incomodou e, ao mesmo tempo, trouxe um alívio estranho. Sempre soube operar no controle. Agora precisava aprender a conviver com a ausência dele. O acordo começou a se formar ali, frágil, quase invisível. Proximidade sem posse, presença sem domínio. O vento soprou de novo, trazendo um frio leve. Cristina cruzou os braços por instinto, depois os soltou, consciente do gesto. Eu posso estar por perto? Perguntou, escolhendo as palavras como quem pisa em terreno instável. Laura observou o rosto dela com atenção. Havia medo ali, e também algo que parecia arrependimento verdadeiro, ainda bruto. Por perto, sim, respondeu. Decidindo tudo, não. O acordo não foi selado com aperto de mãos nem promessas solenes. Foi feito de frases curtas e de um respeito recém-nascido. A menina se inclinou um pouco para a frente, curiosa com a troca de vozes, e Laura assegurou com firmeza. Cristina sorriu de leve, quase sem perceber. Não era alegria. Era algo mais contido, como uma fresta de esperança que ainda não se atrevia a se expandir. O acordo era precário, podia ruir a qualquer momento, mas existia. E isso já mudava tudo.
Nenhuma das duas saiu dali com garantias, apenas com a consciência de que aquele encontro não terminaria no cemitério. Havia continuidade pela frente. Difícil, incerta, mas inevitável. O primeiro encontro fora do cemitério aconteceu alguns dias depois, em um pequeno café perto de uma praça simples, longe do mundo de decisões e do peso simbólico das lápides. Cristina chegou antes, como sempre fez na vida, escolhendo uma mesa discreta, de onde pudesse observar sem ser observada. Estava vestida de forma mais simples do que o habitual, quase como um disfarce involuntário. Quando Laura apareceu empurrando o carrinho da menina, Cristina sentiu um aperto estranho no peito, algo entre ansiedade e expectativa. Levantou-se num gesto automático, depois percebeu o exagero e se sentou de novo, constrangida. Laura parecia cansada, mas firme. Usava jeans, uma camiseta clara e tênis gastos. A menina, sentada no carrinho, batia os pés distraída, observando o movimento da rua com curiosidade. O território neutro ajudava, mas não anulava os preconceitos antigos. Cristina se pegou reparando em detalhes pequenos demais. A forma como Laura segurava a bolsa, o cuidado atento com a criança, o jeito econômico de falar com o atendente. Tudo aquilo desmontava imagens antigas que Cristina nem sabia que ainda carregava. Não havia descuido nem irresponsabilidade. Havia resistência prática, diária. A conversa começou travada, com comentários sobre o clima, o café, a praça. Frases seguras, sem risco. Aos poucos, pequenas histórias surgiram. Laura falou da rotina apertada, das noites mal dormidas, das soluções improvisadas. Não reclamava, apenas descrevia. Cristina escutava mais do que falava, algo raro para ela. Sentiu vergonha ao perceber o quanto desconhecia aquela realidade simples e dura. Não era uma vida trágica, mas exigia uma força constante que ela nunca precisou desenvolver. O convívio, mesmo curto, já a obrigava a rever certezas antigas. A menina começou a rir de um cachorro que passou puxando a coleira do dono. O som leve quebrou a tensão por alguns segundos. Cristina sorriu de verdade dessa vez, sem perceber. Laura notou, mas não comentou. O encontro terminou sem grandes revelações, sem promessas. Ainda assim, algo tinha mudado. O território neutro cumpriu seu papel. Mostrou que fora das disputas internas e dos símbolos de poder, havia uma realidade resistente, simples e viva. Cristina saiu dali cansada, mas diferente. Pela primeira vez, não sentiu vontade de fugir da próxima conversa. Os encontros passaram a acontecer com mais regularidade, quase sem que nenhuma das duas combinasse formalmente. Era sempre em lugares simples, discretos, como se o mundo ao redor não pudesse interferir naquele processo lento. Um banco de praça com tinta descascada, uma padaria pequena onde o cheiro de pão quente se misturava ao barulho das conversas, ou a sombra de uma árvore onde a menina brincava com folhas e pedrinhas. Com o tempo, o silêncio deixou de ser defesa e virou espaço. Foi nesse intervalo que as histórias começaram a surgir, não como confissões pesadas, mas como lembranças soltas, às vezes até acompanhadas de um sorriso tímido, quase culpado. Laura falava do pai da menina em fragmentos, como quem tem cuidado para não romantizar nem ferir. Contava coisas simples, o jeito distraído de atravessar a rua pensando em outra coisa, a mania de assobiar músicas que não terminava, o hábito de falar sozinho quando estava nervoso. Cristina ouvia tudo com atenção contida, sentindo a saudade se misturar com algo mais difícil de aceitar. Aquela versão do filho não lhe era familiar, não porque fosse falsa, mas porque ela nunca permitiu que existisse perto dela. A vergonha vinha silenciosa, sem escândalo, ocupando espaço junto com a ternura que ela não sabia onde guardar. Em um desses encontros, foi Cristina quem trouxe uma lembrança. Demorou para falar, mexeu na alça da bolsa, respirou fundo antes de começar, contou algo banal, uma cena antiga do filho ainda pequeno, sem grandes significados aparentes. Enquanto falava, percebeu que Laura não interrompia, não corrigia, não competia por memória, apenas escutava. Aquilo foi novo.
pela primeira vez, o passado não parecia um campo de disputa. As histórias não se anulavam, se encaixavam. O vazio que Cristina carregava havia anos começou a ser preenchido não com respostas, mas com humanidade tardia. Quando se despediram naquele dia, não houve pressa. Ficaram alguns segundos em silêncio, observando a menina brincar, completamente alheia à reconstrução que acontecia ao redor dela. Cristina sentiu algo próximo de paz, mas não se permitiu chamar assim. Laura, por sua vez, sentiu um alívio discreto, quase desconfiado, como quem sabe que nada está resolvido, mas algo importante começou a se mover. A cura ainda era frágil, irregular, cheia de pausas, mas agora existia um espaço onde saudade, riso e vergonha podiam coexistir sem se destruírem. A mudança começou de forma sutil, quase imperceptível, como costumam começar as interferências externas. Comentários atravessados, olhares prolongados, perguntas feitas com cuidado demais. O mundo de Cristina não estava acostumado à simplicidade daquele vínculo nascente. Pessoas que sempre circularam ao redor dela passaram a demonstrar uma curiosidade disfarçada de preocupação. "Você tem certeza de que sabe com quem está lidando?" perguntaram. Cristina ouvia em silêncio, sentindo algo antigo se mover dentro dela. O impulso de controlar, de decidir sozinha o que era seguro. Pela primeira vez, porém, essa lógica não parecia suficiente. Laura percebeu a mudança antes que fosse verbalizada. Estava acostumada a sentir quando o ambiente se tornava hostil, mesmo sem ataques diretos. Mensagens que demoravam mais a ser respondidas, encontros adiados sem explicação clara, um distanciamento cauteloso. Nada explícito, mas tudo pesado. Ela não se fazia de vítima, apenas se preparava. Proteção para ela sempre significou antecipar perdas. A menina continuava sua rotina, alheia, mas Laura sentia o medo crescer, não por si, mas pela possibilidade de ver aquele vínculo sendo tratado como ameaça, como algo a ser neutralizado. Quando Cristina finalmente falou, a conversa veio carregada de tensão contida. Disse que havia gente perguntando demais, que talvez fosse melhor ter cuidado, que era preciso evitar interpretações erradas. As palavras eram suaves, mas o sentido era claro. Cristina sentiu o corpo endurecer. Já conhecia esse roteio. O afeto, quando sai do lugar esperado, vira risco, vira problema. Ela respirou fundo antes de responder, escolhendo não o confronto direto, mas a firmeza silenciosa. "Eu não vou brigar por espaço", disse, "mas também não vou aceitar ser tratada como perigo." O clima entre as duas mudou. Não houve rompimento, mas a leveza conquistada começou a ser pressionada por forças que não aceitavam nuances. Para Cristina, era a tentação de usar o poder como escudo. Para Laura, o medo de que tudo aquilo tivesse prazo de validade. O vínculo, ainda frágil, passou a ser observado, testado, empurrado para categorias frias. E nenhuma das duas podia fingir que não percebia. O afeto agora estava em disputa. E quando o amor vira ameaça, algo sempre corre o risco de se perder. A exigência não veio como ordem direta, mas como sugestão revestida de formalidade. Cristina apresentou a ideia com cuidado excessivo, escolhendo palavras neutras, quase técnicas. Falou em segurança jurídica, em clareza para o futuro, em evitar problemas maiores. Laura escutava em silêncio, sentindo o estômago apertar pouco a pouco. Não era a primeira vez que alguém pedia uma prova como condição para reconhecer sua existência. A diferença agora era o que estava em jogo. Não era dinheiro, nem reputação. Era o direito de continuar ali sem ser tratada como suspeita. Laura pediu alguns segundos antes de responder. Olhou para a menina que desenhava círculos tortos no papel, concentrada e tranquila. Aquela calma infantil tornava tudo mais cruel. "Você está me pedindo para provar o que eu já vivo todos os dias?", disse, a voz controlada, mas firme. Cristina desviou o olhar. Parte dela entendia.
Outra parte ainda estava presa à lógica do mundo que sempre conheceu, onde tudo precisa ser validado, carimbado, confirmado por terceiros. O conflito não era apenas entre elas, era interno, silencioso, exaustivo. A conversa terminou sem acordo. Não houve gritos nem acusações abertas, apenas um afastamento perceptível, quase educado demais. Laura saiu com a sensação antiga de estar sendo empurrada, mais uma vez, para fora. Pela primeira vez desde o encontro no cemitério, considerou desaparecer, mudar de rotina, cortar contato, preservar o pouco que tinha antes que fosse arrancado. A ideia doía, mas também trazia uma falsa sensação de controle. Às vezes, fugir parece mais seguro do que esperar ser rejeitada outra vez. Cristina ficou sozinha depois da conversa, sentada no mesmo lugar, sentindo um peso estranho no peito. Sabia que havia cruzado uma linha delicada. A exigência de prova tinha colocado tudo em risco. A confiança, ainda em construção, tremia. Pela primeira vez percebeu que podia perder não só a chance de reparação, mas também algo que já começava a amar. E essa possibilidade, silenciosa e concreta, doeu mais do que qualquer crítica externa. O controle, que sempre a protegeu, agora ameaçava destruir o pouco que restava. A urgência chegou sem aviso, como quase tudo que realmente importa. Laura estava em casa quando a menina começou a passar mal no meio da noite. O corpo quente demais, o choro diferente, fraco. O relógio marcava um horário ingrato, daqueles em que ninguém atende telefone com boa vontade. Laura se moveu rápido, mas por dentro o medo já tomava espaço. Vestiu a criança às pressas, saiu com ela no colo, sentindo o peso pequeno parecer maior do que nunca. No trajeto até o hospital, pensou em muitas coisas, menos em orgulho. Pensou em quem realmente apareceria se ela pedisse ajuda. Foi Cristina quem atendeu o telefone. A voz do outro lado saiu confusa no começo, depois atenta demais. Laura falou rápido, sem rodeios. Não pediu desculpas, não explicou o contexto, apenas disse que precisava de ajuda agora. Cristina não fez perguntas desnecessárias. Disse apenas, estou indo, e desligou. No carro, sentiu algo que não sentia há anos, clareza. Não havia assessores, conselhos, nem imagem pública a proteger. Só uma criança doente e uma decisão simples. Pela primeira vez, o poder não era ferramenta, era irrelevante. No hospital, o encontro foi direto, sem palavras grandes. Cristina chegou com o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto tenso, os passos apressados. Viu Laura sentada, a menina mole no colo, e não hesitou. Colocou a mão nas costas da criança, um gesto contido, mas firme. Não tentou assumir o controle, apenas esteve ali. A espera foi longa, silenciosa, cheia de pensamentos que ninguém disse em voz alta. Laura percebeu, aquela presença não tinha plateia, não tinha discurso, e exatamente por isso era real. Quando o médico finalmente saiu com notícias tranquilizadoras, o alívio veio em ondas silenciosas. Laura encostou a cabeça na parede e fechou os olhos por alguns segundos. Cristina permaneceu ao lado, sem tocar, respeitando um limite que agora compreendia melhor. Não houve comemoração nem promessa, apenas um entendimento novo, sólido. Na necessidade, Cristina apareceu, e esse gesto simples, feito longe de qualquer olhar externo, mudou tudo. A confiança não foi discutida, foi construída ali, naquela madrugada, sem testemunhas, sem retorno imediato, só presença e escolha. Depois daquela noite, algo mudou sem anúncio. Não houve conversa formal nem acordo revisado. Apenas uma presença diferente, mais constante, menos ansiosa. Cristina começou a aparecer em horários improváveis, às vezes só para deixar algo simples e ir embora. Uma fruta que a menina gostava, um remédio esquecido, um bilhete curto escrito à mão. Gestos pequenos, quase tímidos, que não exigiam resposta. Laura percebeu rápido. Aquilo não vinha do impulso de controle, mas de cuidado, e isso a desarmava mais do que qualquer discurso bem-intencionado. A menina também sentiu a mudança, mesmo sem entender. Passou a aceitar a presença de Cristina com naturalidade, sem estranhamento, como se reconhecesse algo seguro ali. Um dia, enquanto desenhava no chão da sala, estendeu um lápis em direção a ela, num gesto simples, quase automático.
Cristina hesitou por um segundo, depois se sentou no chão com dificuldade, o corpo pouco acostumado àquela posição. Não falou nada, apenas desenhou ao lado. Laura observava de longe, o peito apertado, sentindo que aquele gesto valia mais do que qualquer promessa. O vínculo começou a se formar nesse espaço silencioso. Não era feito de explicações longas nem de tentativas de compensação. Era feito de presença repetida, de escolhas consistentes. Cristina aprendeu a esperar. Laura aprendeu a não fugir. Nenhuma das duas romantizava o que estava acontecendo. Sabiam que ainda havia tensão, medo e desconfiança, mas também havia algo novo, mais estável, um cuidado que não precisava ser anunciado para existir. Em um fim de tarde quieto, enquanto a menina dormia no sofá, Cristina cobriu o corpo pequeno com uma manta, com um cuidado quase reverente. Laura viu o gesto e não disse nada, apenas sentou ao lado, compartilhando o silêncio. Naquele momento, ficou claro que o vínculo já não dependia de palavras nem de acordos frágeis. Dependia apenas de continuar escolhendo estar ali, todos os dias, mesmo quando era desconfortável, mesmo quando não havia garantia alguma. O mundo que Cristina conhecia não demorou a reagir. Advogados, consultores e pessoas bem-intencionadas começaram a surgir com perguntas objetivas demais para um vínculo que ainda aprendia a respirar. Falavam em tutela, direitos, proteção legal, como se o afeto pudesse ser traduzido em cláusulas. Cristina ouvia tudo com atenção automática, mas sentia um incômodo crescente. Aquele vocabulário frio tentava enquadrar algo vivo, mutável, humano. Pela primeira vez, ela percebeu o quanto aquele sistema, que sempre a protegeu, também podia sufocar. Laura foi informada aos poucos, quase sempre por frases interrompidas, por explicações técnicas que não combinavam com sua realidade. Sentiu o medo antigo reaparecer, aquele que nasce quando outros passam a decidir sobre a sua vida sem pedir licença. Não era ingratidão, era instinto. Eles querem transformar a gente em processo, disse numa conversa baixa enquanto a menina brincava no chão. Cristina não negou, sabia que havia permitido aquela entrada. O poder, quando não é vigiado, se infiltra até nas melhores intenções. As conversas começaram a ganhar um tom defensivo. Não havia briga aberta, mas havia tensão. Laura sentia que precisava provar novamente que não era ameaça. Cristina lutava internamente para não recorrer às velhas soluções rápidas. Pela primeira vez, escolher não controlar exigia mais força do que mandar. O amor, quando passa pelo filtro das regras frias, corre o risco de perder o que o sustenta, a confiança construída no cotidiano, sem testemunhas. Em uma noite silenciosa, depois que a menina dormiu, Cristina falou algo que nunca tinha dito em voz alta. "Eu não quero que isso vire um documento", confessou. Laura a olhou com atenção, buscando sinais de recuo. Não encontrou, apenas cansaço e verdade. O sistema ainda pressionava, o mundo do poder ainda observava, mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, Cristina estava disposta a enfrentar esse mundo não para vencer, mas para proteger, e isso redefinia tudo. O registro apareceu de forma inesperada, quase banal. Cristina estava organizando documentos antigos, caixas que ninguém mexia havia anos, quando encontrou um envelope amarelado escondido entre papéis sem importância. Reconheceu a letra na hora. O coração acelerou antes mesmo de abrir. Era uma carta do filho, escrita muito antes de tudo desmoronar, guardada e esquecida como tantas coisas que ela preferiu não enfrentar. Cristina sentou devagar, sentindo o peso daquele papel fino nas mãos, como se ele pudesse se desfazer junto com as certezas que ainda restavam. As palavras eram simples, diretas, sem acusações explícitas. Falavam de escolhas, de medo, de amor mal comunicado. Havia um trecho em que ele mencionava a possibilidade de errar, mas também o desejo de assumir responsabilidades, de não repetir distâncias antigas. Cristina leu devagar, várias vezes, sentindo cada frase se encaixar com uma precisão dolorosa no presente. Aquela carta não trazia perdão pronto, nem pedidos dramáticos. Trazia clareza. E clareza, naquele momento, era mais difícil de suportar do que culpa. Quando mostrou a carta a Laura, fez isso sem discursos,
Apenas estendeu o papel, as mãos levemente trêmulas. Laura leu em silêncio, sentindo um aperto conhecido no peito. Reconhecia aquela voz, aquele jeito contido de tentar se explicar. Ao terminar, respirou fundo. Não havia ali uma prova legal, mas havia algo maior, um registro moral. Palavras guardadas que desmontavam versões convenientes e reorientavam decisões. Cristina observava cada reação, sabendo que aquele gesto também era uma entrega. O silêncio que se seguiu não foi pesado, foi firme. A carta não resolvia tudo, mas iluminava o caminho. Cristina percebeu que não poderia mais se esconder atrás de sistemas, nem de boas intenções tardias. Laura entendeu que não estava sozinha naquela história, mesmo que tivesse caminhado assim por muito tempo. O passado finalmente falava com clareza. E essa clareza exigia escolhas difíceis, mas honestas. Nada mais poderia ser decidido sem levar aquelas palavras em conta. A decisão de Cristina não veio em tom heróico, nem acompanhada de discursos grandiosos. Veio cansada, pensada demais, pesada como só as escolhas verdadeiras costumam ser. Ela passou dias em silêncio, caminhando pela casa grande demais, observando objetos que sempre simbolizaram conquistas e controle. Pela primeira vez, tudo aquilo parecia insuficiente. O poder que construiu ao longo da vida agora exigia um preço diferente: abrir mão de decidir sozinha. Cristina percebeu que, se quisesse chamar aquilo de família, teria que aceitar perdas reais, não simbólicas. E isso a assustava mais do que qualquer risco financeiro. Quando falou com Laura, fez questão de não rodear o assunto. Disse que iria enfrentar as pressões externas, recusar caminhos que transformariam cuidado em posse. Admitiu que perderia influência, aliados, conforto. A voz falhou em alguns momentos, não por insegurança, mas por consciência do que estava deixando para trás. Laura ouviu com atenção, sem interromper. Sabia que aquela escolha não apagava o passado, mas também sabia reconhecer coragem quando ela parecia sem maquiagem. O medo ainda existia, mas agora vinha acompanhado de algo novo: possibilidade. A reação não foi imediata. Laura precisou de tempo para confiar naquela decisão. Já tinha visto promessas bem-intencionadas desmoronarem diante da primeira dificuldade. Cristina respeitou o silêncio, mesmo que isso exigisse mais dela do que qualquer negociação dura. Não tentou acelerar nada. Não usou influência como atalho. Esse autocontrole, paradoxalmente, foi o sinal mais claro de mudança. Pela primeira vez, o poder não estava sendo usado para dominar a situação, mas para sustentar uma escolha ética, mesmo quando doía. A decisão redefiniu o que ambas entendiam por família, não como estrutura perfeita, mas como compromisso diário, cheio de risco e responsabilidade. Houve perdas, sim. Relações esfriaram, portas se fecharam. Cristina sentiu o peso disso, mas não recuou. Laura sentiu o medo diminuir, não desaparecer, mas se tornar administrável. A coragem não veio limpa, veio misturada com dúvida, e ainda assim foi suficiente. O controle antigo foi rompido. No lugar dele, algo mais frágil e mais verdadeiro começou a se sustentar. A reparação não chegou como um gesto único, nem como um pedido de perdão definitivo. Ela começou de forma silenciosa, quase invisível, nos detalhes do dia a dia. Cristina passou a aprender rotinas que nunca fizeram parte do seu mundo: horários apertados, pequenas improvisações, cansaço acumulado. Nada disso vinha acompanhado de reclamação. Ao contrário, havia um esforço consciente de presença real, não para compensar o passado, mas para não repetir o erro mais antigo: a distância. Laura observava com atenção, ainda cautelosa, percebendo que o amor começava a se mostrar menos nas palavras e mais na constância. A menina crescia nesse ambiente novo, sem entender a história completa, mas sentindo os efeitos dela. Passou a chamar Cristina pelo nome com naturalidade, às vezes puxando sua mão sem cerimônia, como quem confia. Cristina sentia o coração apertar nesses momentos, não de dor, mas de responsabilidade. Não romantizava aquilo. Sabia que amar também significava errar, aprender,
corrigir. Laura, por sua vez, começou a relaxar em gestos pequenos, aceitar ajuda sem culpa, dividir decisões, não carregar tudo sozinha. A confiança não era plena, mas era viva. Houve dias difíceis, silêncios desconfortáveis, memórias que voltavam sem aviso. Nenhuma das duas fingia que tudo estava resolvido. Mas agora havia espaço para atravessar essas falhas juntas. O amor, finalmente, deixava de ser promessa e se tornava prática. Estar presente quando era fácil e quando era inconveniente. Respeitar limites, mesmo quando doíam. Aceitar sem condições, sem testes escondidos. Cristina percebeu que amar não era proteger de tudo, mas caminhar junto apesar de tudo. A reparação começou ali, nesse compromisso diário, imperfeito e insistente. Não apagou o passado, mas deu a ele um novo destino. Laura sentiu que não precisava mais se defender o tempo todo. Cristina entendeu que a família não se constrói pelo sangue ou pelo controle, mas pela escolha repetida de cuidar. Todos aprenderam algo nesse processo, que a redenção não é um momento grandioso, mas uma sequência de gestos pequenos, feitos com honestidade. E isso, no fim, foi o que salvou todos eles. Às vezes, reparar não é voltar atrás, mas avançar diferente. É aceitar perdas, reconhecer erros e transformar o amor em atitude diária. Família não é posse, nem silêncio imposto. É presença que permanece, mesmo quando dói. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias como essa.